Olá pessoal, tudo bem? Bom, no vídeo anterior eu falei sobre um pressuposto da PNL que diz: todos nós temos todos os recursos necessários para a nossa vida. E neste vídeo eu gostaria de falar sobre um outro pressuposto. Lembrando que pressupostos da PNL são verdades absolutas, ou seja, diretrizes que definem os conceitos que utilizamos dentro da programação neurolinguística. Então, eu gostaria de falar sobre um pressuposto que diz: se uma pessoa consegue fazer algo, todos nós podemos aprender a fazê-lo também. Ou seja, se uma pessoa tem sucesso em uma certa atividade, todos nós podemos aprender a ter esse mesmo sucesso também. Agora, pensando nesse tempo de Olimpíadas, vendo esses atletas de altíssima performance, será que seríamos capazes de também chegar no mesmo resultado? Por esse pressuposto, sim, podemos. Porém, nós já temos crenças ou julgamentos internos que dizem que é impossível chegar nesse resultado, que a gente não consegue pensar sequer na possibilidade de chegar nesse resultado de altíssima performance. É claro, porque se você comparar apenas o resultado e pensando no nível de performance que esses atletas têm e o seu estado atual, provavelmente essa diferença pode ser muito grande. Agora, se você se der conta de quais foram as estratégias que a pessoa utilizou para chegar nesse alto nível, aí sim você pode entender melhor qual foi o esforço para chegar nesse nível. E se você utilizasse dessa mesma estratégia, esforço, dedicação, certamente você poderia chegar em uma performance muito próxima. Existe uma teoria que fala que para você alcançar alto nível de performance em certas atividades, você precisa de pelo menos de 10.000 horas de treino. Então pensa o seguinte: quantas horas você teria que treinar por dia, quantos dias por semana, quantas semanas por mês e quantos meses por ano para chegar nesse mesmo nível? E o duro é entender exatamente essa rotina. Porque será que você abriria a mão de certas atividades que você gostaria de fazer, que dá mais prazer do que a própria dedicação àquela atividade? Será que você realmente teria resiliência, né, motivação, toda a sua intenção de você seguir esse treino, essa rotina todos os dias? Se você assistir o vídeo do documentário do Michael Phelps, você vai entender, foram 6 anos de treino duro, 365 dias por ano. E aí você começa a entender como a pessoa chegou neste alto nível. Então, não adianta só tentar espelhar o resultado. Avalia o que realmente a pessoa fez para chegar nesse resultado. Quantos medos, julgamentos, ansiedades, insegurança a pessoa teve que superar para chegar nesse resultado. Disciplina, motivação, essa persistência, né, com constância para chegar nesse alto nível. Mesmo se você for ver em outras áreas, pessoas que atingiram um sucesso profissional, sucesso pessoal em seus empreendimentos, às vezes é fácil apenas comparar o resultado e dizer que, nossa, não consigo chegar nesse resultado, porque a pessoa teve mais sorte ou porque ela nasceu com aquele talento. Mas a gente não se dá conta do que a pessoa fez para chegar nesse resultado. Pode ser que sim, ela nasceu com aquele talento, mas isso não impede de você utilizar da mesma estratégia para chegar neste nível de sucesso. Compare, por exemplo, os atletas de futebol, né? O Messi e o Cristiano Ronaldo. O Messi talvez ele já tenha nascido com aquele talento, mas o Cristiano Ronaldo, apesar de ele mesmo fala que não nasceu com aquele talento, ele desenvolveu, ele aperfeiçoou, ele se dedicou integralmente para chegar no mesmo nível.
Às vezes as pessoas falam assim, nossa, eu queria ser que nem Mark Zuckerberg, né, que desistiu da universidade, mas já estava com um grande empreendimento, um grande negócio, de muito sucesso. Mas aí eu digo, foi sorte apenas? Foi talento? O que foi especificamente? Se ele abandonou uma universidade, na verdade ele abandonou uma universidade chamada Harvard, que é uma das melhores do mundo. E para você chegar em Harvard, você precisa ter um histórico escolar de altíssimo nível. Então não foi por acaso dele estar lá naquele momento. E se ele estava lá naquele momento, ele conseguiu também apoio de pessoas com o mesmo nível de inteligência, de talentos, capacidades, que ajudou, né, e contribuíram para que ele pudesse montar esse negócio. Percebe? Será que realmente foi totalmente sorte estar lá? Talvez ele estivesse no momento certo, no local certo, com as pessoas corretas. Mas para chegar nisso, ele sim teve que ter muito trabalho para conseguir esta sorte. E outra coisa que é interessante, às vezes a gente tem uma crença generalizada do nosso ambiente. Existe uma história da corrida de 1.500 metros. Até 1954, ninguém acreditava que uma pessoa, um ser humano, poderia correr 1.500 metros abaixo de 4 minutos. Até que em 1954, um inglês, ele correu abaixo desses 4 minutos. E olha que interessante, quando ele baixou essa marca, logo em seguida, outros atletas começaram também a baixar essa marca. Então, muitas vezes, o fato de você ter alguém que quebra aquele paradigma colabora para as outras pessoas a se libertarem das suas crenças limitantes e pensarem na possibilidade de também chegar nesse mesmo resultado. Então perceba que muitas vezes a gente é limitado por tudo aquilo que a gente recebeu de julgamentos ou a própria comunidade em geral tem de julgamentos. De que isso é impossível, de que aquilo eu não consigo nem pensar na possibilidade de alcançar este sonho. Porque talvez você esteja focado apenas no resultado. Mas vamos avaliar qual foi a estratégia que a pessoa utilizou para alcançar o resultado. Quantos livros famosos, autobiografias você tem hoje e que apresentam a história? Então entenda a história, o que a pessoa fez, como é que ela conseguiu lidar com os desafios, com os medos, com as inseguranças para conseguir alcançar. Então, acho que assim, a PNL, ela tem esse ponto positivo de começar a quebrar essas crenças para alcançar um resultado, muitas vezes, que a pessoa sequer consegue pensar na possibilidade, né, num resultado desejado. E parte disso, parte inicialmente de entender que se uma pessoa consegue fazer algo, qualquer um pode aprender a fazê-lo também. Mas basta a gente entender as estratégias para levar a este mesmo resultado. Valeu? Bom, eu espero ter contribuído de alguma maneira. Se você ainda tiver dúvidas, deixe aqui nos comentários. Eu espero vocês nos próximos vídeos. Um forte abraço a todos. Gratidão.